Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ele versa sobre um mandado de segurança proposto pelo espólio de um militar anistiado, e foi em torno disso que surgiu a discussão jurídica quanto à legitimidade ativa do espólio. Deixa eu primeiro lhes apresentar o julgado. Trata-se do mandado de segurança número 28.276 do Distrito Federal, MS 28276. A referência completa do julgado, bem como a disponibilização da ementa, os senhores vão encontrar, como de costume, na descrição desse vídeo. Deixa eu lhes apresentar o que nós tivemos aqui do ponto de vista fático, para que depois a gente avance nos aspectos da ciência processual. Um militar foi declarado anistiado político e promovido a capitão-tenente com proventos de capitão de corveta, sendo reconhecido a ele todos os direitos inerentes à anistia. Ele estava recebendo os valores devidos quando veio a falecer, sem ter recebido em vida a integralidade dos valores aos quais teria direito. Dessa forma, o espólio do militar impetrou mandado de segurança para que fosse determinado ao Ministério de Estado da Defesa o imediato cumprimento da portaria que reconheceu a anistia política do falecido, disponibilizando em favor do impetrante, o espólio do militar, os valores remanescentes acrescidos de correção monetária e juros de mora legais. A autoridade apontada como coautora, o ministro de Estado da Defesa, apresentou informações alegando, entre outros argumentos, a questão da ilegitimidade ativa do impetrante, sob o argumento de que o mandado de segurança tem natureza personalíssima, o que não permitiria seu manejo por terceiro não nomeado na portaria de anistia. E aí, veja, teceu com os senhores algumas considerações sobre a anistia política e a consequente reparação econômica. O artigo 8º do ADCT trata da possibilidade de concessão de anistia política. Isso porque diversas pessoas foram vítimas de perseguição política praticada pelo governo federal do Brasil na época da ditadura militar de 1964. Os militares que não eram alinhados ao governo foram considerados subversivos pelo regime militar e expulsos das Forças Armadas. Então, para reparar política e economicamente situações como essa, que atingiram milhares de indivíduos na época da ditadura, a Constituição previu, justamente no artigo 8º do ADCT, em destaque aí para os senhores, que a União poderia conceder anistia política a pessoas que foram prejudicadas por perseguições decorrentes de motivação política no período a contar de 18 de setembro de 1946 até a data de promulgação dessa Constituição. A previsão também de que o anistiado receba uma reparação de natureza econômica a ser paga pela União em casos nos quais fique demonstrado que ele sofreu prejuízos em sua atividade laboral, como evidentemente os militares que foram expulsos das Forças Armadas. E aí, esse artigo 8º do ADCT, ele é regulamentado pela Lei 10.559 de 2002. Regulamentou esse artigo 8º do ADCT sobre anistia política e a concessão de reparação econômica para os anistiados. No artigo 1º desta lei, consta lá a previsão de que o regime do anistiado político compreende os seguintes direitos: declaração de condição de anistiado político, reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal permanente e continuada, além, dentre outros direitos, esses são o que mais nos interessam aqui. E nos artigos 4º a 6º, nós temos a sistemática da reparação econômica em prestação única, no artigo 4º, ou em prestação continuada, artigos 5º e 6º desta Lei 10.259 de 2002.
Os pedidos de anistia política, eles são analisados pela Comissão de Anistia, órgão que tem a finalidade de examinar requerimentos formulados e assessorar o ministro de Estado em suas decisões. Até 2018, a Comissão de Anistia era vinculada ao Ministério da Justiça. Só que aí nós tivemos a edição de uma medida provisória de número 870 de 2009, que depois veio a ser convertida na Lei 13.844 de 2019, e que alterou a competência e passou a prever que a Comissão de Anistia integrasse a estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como consta do artigo 10 da Lei 10.559 de 2002. O parágrafo 3º do artigo 12 desta Lei, 10.559 de 2002, prevê que a Comissão de Anistia pode realizar diligências, requerer informações e documentos, ouvir testemunhas, emitir pareceres técnicos, com o objetivo de instruir os processos e requerimentos, bem como arbitrar, com base nas provas obtidas, o valor das indenizações nos casos em que não for possível identificar o tempo exato de punição do interessado. E aí, se for o caso de concessão, a anistia é conferida por meio de uma portaria do ministro, atualmente, como nós vimos, o ministro do Estado, da Mulher, Família e Direitos Humanos. O STF já se manifestou no recurso extraordinário 553.710, que, por sinal, vem a ser o tema 394 da repercussão geral do STF, e aí foi fixada a tese de que, reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União por intermédio do órgão competente no prazo previsto no artigo 12, parágrafo 4º e 18, caput e parágrafo único da Lei 10.599 de 2002, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo. Havendo rúbricas no orçamento destinado ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias. E aí, não na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre a União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte. Então, não há dúvida de que há o direito líquido e certo dos anistiados políticos em receber os valores pretéritos ao fixado na portaria anistiadora, acrescido de juros, de mora e correção monetária. E o que nos falta analisar é justamente o aspecto da legitimidade do espólio para a propositura do mandado de segurança. E o STJ afirmou que o espólio tem sim legitimidade. O espólio possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança quando o óbito do anistiado for posterior à data do julgamento da anistia. Pois aí o que vai se discutir no mandado de segurança é apenas os efeitos financeiros retroativos. Isso tem natureza jurídica de valores incorporados ao patrimônio do falecido, constituindo, portanto, direitos patrimoniais transmissíveis aos herdeiros ou sucessores. Os efeitos financeiros retroativos representam unicamente valores incorporados ao patrimônio do decujus, relativos ao período compreendido entre a data fixada na portaria anistiadora e a data de morte do anistiado. Então, a conclusão a qual chegou o STJ nesse mandado de segurança foi pela legitimidade ativa do espólio para ajuizar mandado de segurança, postulando pelo pagamento de reparação econômica retroativa à data da concessão de anistia política, na hipótese em que a data do óbito do anistiado é posterior a esta. É o que, salvo engano, está aqui no item 2 da ementa. Em ação que busca o pagamento dos valores retroativos devidos em razão da concessão de anistia política, o espólio possui legitimidade ativa, na hipótese de a data do óbito do anistiado ser posterior à data do julgamento da anistia, porquanto, nessa situação, os efeitos financeiros retroativos terão natureza jurídica de valores incorporados retroativamente ao patrimônio do decujus.
constituindo direitos patrimoniais transmissíveis aos herdeiros sucessores do falecido. Ok? Então, esses os pontos, as considerações que eu separei para fazer com os senhores nesse vídeo. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.